Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós voltamos hoje à nossa série de mensagens no livro de Atos, como foi, como deve ser. E hoje nós iremos ver a continuação, a parte 2 do sermão de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos levantados pela igreja. E está lá no capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 17 até o verso de número 43. Abre lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 17 até o verso de número 43. Meus irmãos, no texto anterior a esse aqui, só para a gente lembrar, nós vimos que Estevão era um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja para cuidar das viúvas e dos órfãos. Só que ele também foi agraciado por Deus com o dom do quê? Da palavra, o dom da pregação. E ele começou a pregar em Jerusalém. Aí, muito mais do que depressa, começou a aparecer o quê? Perseguição contra ele. Estevão, ele foi falsamente acusado de blasfêmia contra Deus, contra Moisés, e fala mal do templo. Ele foi levado até o sumo sacerdote e perante todo o sinédrio, junto com 2 testemunhas falsas, para acusá-lo e condená-lo à morte, porque a pena na lei judaica, na lei mosaica, para blasfêmia contra Deus era a morte. Ao ser questionado pelo sumo sacerdote se tudo aquilo que estavam falando sobre ele era verdade, Estevão, ele podia simplesmente falar, não é. Mas graças a Deus, ele fez um discurso em sua defesa, recorrendo às Escrituras, e com toda a sabedoria dada por Deus, ele começa a expor a ignorância daqueles religiosos sobre o que eles ainda não haviam entendido sobre a vontade de Deus. Estevão, primeiro ele volta lá para o livro de Gênesis, lá com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, para lembrar que Deus falou com os seus servos em terra estrangeira, quando ainda não tinha o templo, não existia o templo, mostrando que Deus, Ele é Deus do universo e não só de Israel. Estevão, então, ele diz, logo na sequência, a história de quem? Do patriarca José, que toda vez que o Senhor levanta um libertador, ele é o que? Rejeitado pelo povo de Israel, como aconteceu com José. Além da sua defesa, a intenção de Estevão era mostrar a dureza do coração daquele povo, do povo judeu, desde Moisés, passando por José, chegando até Cristo Jesus, o qual eles haviam crucificado há 50 dias atrás desse acontecimento aqui. Então, na primeira parte do sermão de Estevão, ele fez um resumo de Gênesis, falando sobre Abraão, Isaque, Jacó, José. E hoje, na segunda parte do seu sermão, Estevão vai falar em sua defesa, um resumo das histórias de Moisés, nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, falando sobre Abraão, Isaque, Jacó e José. Hoje, na segunda parte do seu sermão, ele vai sair em sua defesa, contando a história importantíssima para o judeu. Que o judeu tinha a questão de Moisés como a máxima na cultura judaica, na fé judaica. E hoje nós iremos ver esse texto, é um texto bem longo, por isso nós vamos lendo parte a parte, explicando parte a parte, entendendo parte a parte, e depois no final nós faremos umas aplicações para o meu e para o seu coração, tirando o princípio de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Então vamos lá, mantenha sua Bíblia aberta e leia comigo os versos 17 até o verso de número 19. 17 até o verso número 19. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os para abandonar seus filhos, para que não vivessem. Até aqui. Meus irmãos, Deus havia prometido a Abraão que faria dele
uma descendência muito grande, uma grande nação. Mas por causa da fome, Jacó, seus filhos e todos que viviam com ele foram para o Egito, por causa da fome, e lá reencontraram José. E ali eles ficaram por muito tempo, ao ponto de eles se tornarem uma grande nação, uma grande população ali. Depois que José morreu, levantou-se outro faraó que não conhecia José. E vendo aquela multidão de hebreus ali, o que ele faz? Ele decide então escravizar ele. Ele falou, não, vocês têm que servir a gente aqui. Quanto mais o faraó oprimia os hebreus, mais eles cresciam e mais eles se multiplicavam. Então, eles lá, os egípcios, com medo de se tornar uma população superior ao número de egípcios, o que ele faz? Ele ordena a morte dos bebês meninos, instruindo as parteiras a deixar viver somente as meninas. E nos versos 20 a 22, Estevão narra como Moisés escapou dessa situação aqui. Lê comigo, versos 20 e 22. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Meus irmãos, diante da ordem do faraó de eliminar todos os meninos, a mãe de Moisés escondeu a gravidez o quanto pôde até o menino nascer e, temendo pela vida, coloca ele num cesto de junco e betume, e a sua irmã deixa ele às margens do rio Nilo, para que ele fosse encontrado. Às margens do rio Nilo, ele não foi colocado no rio para descer, como todo mundo acha nos filmes, nos desenhos aparece, não. Ele não foi colocado no rio, ele foi colocado na margem do rio. Então, Deus, ele guia a serva da filha de Faraó, que se banhava ali perto, a encontrar o cesto com o menino. E leva ele para a princesa, que adota ele como filho. Então, a irmã de Moisés vai até a filha de Faraó e sugere a ela para encontrar uma ama de leite, porque ele era um bebê, para que o menino pudesse ser amamentado. A princesa aceita. Então a irmã de Moisés traz a própria mãe para cuidar dele. E o menino então ele é criado no palácio do faraó, com toda a sabedoria dos egípcios, mas através da sua mãe, sem que soubesse, ele também é instruído em todas as promessas de Deus ao povo hebreu. E nos versos 23 a 29, Estevão diz que Moisés, ele foi rejeitado pelos seus irmãos no Egito, quando tentou salvar do cativeiro, e aí ele teve que fugir. Leia comigo, de 23 a 29. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam por meio dele que Deus lhe daria a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles quando brigavam e quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais uns ao outro? Mas o que feria o seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como ontem mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Meus irmãos, aqui Moisés já estava com 40 anos de idade. Ele sabia que ele era um filho adotado da filha de Faraó, mas também sabia quem era a sua verdadeira mãe, seu pai e seus irmãos. Sua família morava na terra de Gósen, lugar onde Jacó e toda a sua família havia se estabelecido lá. E Moisés decide ir lá visitar o seu povo. Chegando lá, ele se depara com um egípcio maltratando um hebreu, sai em defesa do hebreu, matando assim o egípcio. E Moisés, achando que era a hora que
que a sua mãe sempre dizia que ele seria o libertador dos hebreus, ele também achou que os seus irmãos pensariam assim. Mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque ainda não era a hora de Deus. Aí, meio frustrado, Moisés, outro dia, ele ainda tenta o quê? Apaziguar uma briga entre dois hebreus lá, que também rejeitaram ele, dizendo: quem te nomeou você, rapaz? Juiz, líder e juiz sobre nós? Você vai querer o quê? Matar a gente, igual você fez com o egípcio ontem? Então Moisés pensa: vixe, descobriram. Falou: rapaz, os caras estão sabendo. E temendo que isso chegasse ao ouvido do faraó, Moisés decide então tornar-se o quê? Peregrino na terra de Midian. Ele foge do Egito e vai para Midian, onde ele se casa e gera 2 filhos. A intenção de Estevão com esses versos aqui era mostrar que Moisés, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, assim como José foi rejeitado também pelos seus. Outro ponto que Estevão vai abordar aqui é: mesmo que Moisés fora rejeitado pelos seus irmãos, Deus apareceu a Moisés lá no Monte Sinai e mandou que ele voltasse para libertar o seu povo. Agora sim, agora era a hora de Deus. Leia comigo os versos 30 a 34. Passados mais 40 anos, lembra, ele estava com 40. Passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor te disse: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. Meus irmãos, entre a rejeição dos irmãos de Moisés até esse dia aqui, foram 40 anos. Até esse momento aqui no Monte Sinai, passaram-se mais 40 anos, ou seja, aqui Moisés já estava com 80 anos de idade. Ele achou que o tempo certo era quando? Lá atrás, com 40. Mas Deus, ele quis que fosse com 80. Deus se revela a Moisés, revela o seu nome, ordena a volta dele ao Egito para libertar o seu povo. Moisés aqui, ele dá o quê? Ele dá uma estremecida. Sabe por quê? Porque ele não se julgava capaz. E de fato não era. Deus levanta o seu irmão, Arão, para auxiliar ele nessa difícil missão. Enfim, eles estão prontos para iniciar a sua jornada de libertação do seu povo. Estevão, ele resume esse episódio todo aqui, muito conhecido, da sarça ardente, lá no Monte Sinai. E a partir de agora, Estevão, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar esses fatos aqui. Até aqui, Estevão está só repetindo o que está escrito no livro de Êxodo. Mas, a partir de agora, ele vai fazer o que? Aplicações ao sumo sacerdote e a todos do sinédrio, a qual ele falava. Então vamos lá. Primeiro, Estevão diz que esse a qual havia sido rejeitado pelos seus, Deus o envia para ser líder e libertador. Leia comigo o verso 35. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Segundo, esse a qual fora rejeitado pelos seus, é o mesmo que Deus enviou para libertar o seu povo e deu a ele poder para realizar sinais e feitos extraordinários. Leia o verso 36 comigo. Foi estes que o conduziu para fora, dizendo:
realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Meus irmãos, no Egito, quais foram os sinais? Os milagres. As 10 pragas. No Mar Vermelho, todo mundo conhece a história. Ele abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. E no deserto? Pão do céu, o maná, brotar a água da rocha para eles matarem a sede. Enfim, foram tantos e tantos milagres. E terceiro, Estevão diz que é esse mesmo Moisés que profetizou a chegada de um profeta semelhante a ele. Leia comigo o verso 37. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Quem é que Estevão tinha em mente aqui? Cristo, Jesus. Jesus era o profeta a qual Moisés disse que Deus havia de levantar e que seria semelhante a ele. Meus irmãos, vocês estão seguindo aqui o raciocínio de Estevão? O pensamento dele? Primeiro ele estabeleceu todos os fatos, relatando tudo. Agora ele vem o quê? Interpretando a história. E o ponto de Estevão aqui é: esse Moisés, que foi rejeitado lá no Egito, foi ele que Deus mandou para te libertar, para libertar o povo. Foi ele que fez sinais e prodígios. Foi ele que tirou o povo do Egito. Foi ele que profetizou a chegada de um grande profeta. E mais, quarto ponto, foi ele que mediou as palavras de Deus ao povo. Lê comigo o verso 38. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Então, meus irmãos, o pensamento de Estevão aqui, diante do sumo sacerdote e de todo o sinédrio, era assim: vocês estão vendo aí? Vocês não têm jeito não. Moisés, que Deus mandou para libertar vocês, que tirou vocês do Egito, que fez sinais, maravilhas, prodígios, abriu o Mar Vermelho, mediou a lei de Deus e trouxe a profecia que viria um profeta semelhante a ele, mas muito maior do que ele. Foi esse Moisés aí que vocês rejeitaram. E o quinto ponto, Estevão diz qual foi a atitude na época de Moisés diante de tudo isso aqui. Lê comigo os versos 39 ao 42. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no e na verdade desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão: faça-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo e festejaram com obra das suas mãos. Estevão está dizendo que apesar de tudo isso que Moisés, a mando de Deus, fez em favor do seu povo, durante os 40 anos que passaram pelo deserto, o povo dizia assim: quem dera se nós estivéssemos no Egito, sabe, comendo as cebolas, os alhos, os pepinos. Está lá em Êxodo. Melhor que esse pão miserável que cai do céu aqui todo dia. É a mesma coisa. É maná todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente não aguenta mais. Nós preferimos estar como escravo no Egito, mas comendo bem, com a barrigona cheia. Meus irmãos, no coração desse povo aqui, eles queriam voltar para lá. E pior, eles pediram para Arão, irmão de Moisés, fazer deuses que os leve de volta para o Egito. Foi quando Arão caiu na besteira de fazer um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no topo do monte, recebendo a lei da mão de Deus. Faça-nos um bezerro, Arão. Hoje já faz 40 dias que esse Moisés aí subiu a montanha e ninguém mais sabe dele. Meus irmãos, sabe o que Estevão está fazendo aqui? E com muita sabedoria?
esfregando na cara dos judeus o tipo de gente que eles eram. Olha aí o que vocês fizeram a Moisés. Olha aí o que vocês fizeram com quem Deus enviou para libertar vocês. Vocês rejeitaram Deus, vocês rejeitaram Moisés, não obedeceram às leis de Deus, voltaram com o coração para o Egito, praticaram idolatria. E o que é que Deus fez com vocês? Qual foi a reação de Deus? Vocês não lembram? E aqui está o sexto ponto, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. Leia comigo o verso 42. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Estevão está dizendo que Deus se afastou do povo. E o que é pior, entregou eles à adoração, o que? As estrelas do céu. Leia o verso 43 comigo. Antes, carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim eu vos exilarei para além da Babilônia. Irmão, nesse verso aqui, Estevão está citando o Deus que havia falado sobre ele ao profeta Amós. Amós capítulo 5, dos versos 25 ao 27. Estevão está dizendo a eles, aos judeus, porque Deus permitiu que os assírios viessem e acabassem com o reino do norte. Está dizendo a ele porque que Deus permitiu que o reino do sul caísse mediante a Babilônia. Porque Deus permitiu que os pais deles seriam levados como escravos por Nabucodonosor. E a resposta aqui é: porque durante todo o tempo da vossa história, vocês sempre foram idólatras. Deus entregou vocês ao seu próprio coração. Meus irmãos, esse Deus Moloque, que Estevão cita aqui, era uma divindade que a sua adoração incluía morte, sacrifício de crianças no fogo. O Deus Sicut, que Amós cita lá no livro dele, capítulo 5, é o mesmo Moloque aqui, que Estevão está citando aqui. O Deus que Amós cita lá, é esse Deus Renfã que Estevão cita aqui. Estevão está dizendo que durante os 40 anos, quando estiveram no deserto, o coração do povo de Israel voltou para o Egito. Voltou à idolatria. Apesar de testemunharem tudo que Deus havia feito através do seu servo Moisés, eles haviam o quê? Rejeitado ele em seu coração. E rejeitado o Senhor. Por isso, a justiça de Deus sobreveio sobre toda a nação. Meus irmãos, a intenção de Estevão com tudo isso era, além de se defender das falsas acusações que estavam fazendo contra ele, de blasfêmia contra Deus, contra Moisés e de falar mal do templo, era mostrar tudo o que eles fizeram com os patriarcas, lá no texto anterior a esse. O que fizeram com Moisés, nesse texto aqui. E depois do seguinte que Estevão irá falar, nos livros de Josué, até o livro de Reis. Vocês sempre foram um povo rebelde e sempre lidou com maldade com todo aquele que Deus enviou para libertar vocês da opressão. E é claro, isso aqui apontando para quem? Para o que eles fizeram com Jesus, a qual Estevão pregava, que por sua vez foi o motivo da acusação contra ele. Lembra? Estevão havia dito que Jesus era quem? O Messias. E que a lei de Moisés havia passado por causa do Messias, por causa de Cristo.
e que o templo seria destruído, como foi 70 anos depois. Assim como você estiver no coração endurecido com todos os servos que Deus enviou a vocês, também estão com o coração endurecido com o Messias, que Deus já nos enviou. O que vocês fizeram com ele? Penduraram no madeiro, numa cruz, há 50 dias atrás. Enfim, com muita sabedoria e conhecimento das Escrituras, Estevão segue se defendendo e nos ensinando muito com esse sermão aqui. Amém, irmãos? Irmãos, resumir todo o resumo que Estevão fez aqui, para mim foi um grande desafio. Agora, quais aplicações nós podemos tirar desse texto aqui, precioso para a minha e para a sua vida nos dias de hoje? Preste muita atenção. Primeiro, logo de cara aqui, Estevão conhecia muito bem a Bíblia. Reparem que a pregação dele é o quê? Teocêntrica. Ou seja, que tem Deus no centro de tudo. É uma pregação cristocêntrica, que tem Jesus como a motivação maior. Isso aqui não é uma pregação, digamos, alegórica. Nunca sai do texto e do contexto. Nunca sai por caminhos de mistério, de ocultismo, de vã suposição. Estevão conhecia muito bem as Escrituras. Ou não? Além de conhecer, irmãos, ele sabia interpretá-la muito bem. Estevão não ficava procurando sentido oculto, tentando desvendar o que Deus poderia ter dito. Não. Com ele é assim, os fatos são esses e significa isso. E todo mundo pode ver, todo mundo pode vir aqui comprovar. Irmãos, uma pregação alegórica tem como um padrão espiritualizar tudo acerca do Velho Testamento. Tudo. É muito fácil pregar assim. Aliás, é o sermão mais fácil do mundo, é o sermão alegórico. Sabe por quê? O pregador ele escolhe lá uma passagem e aí ele enfia o que quiser nela. Tem pregações por aí que o pregador ele já tem o que dizer, ele já sabe, ele já tem o que dizer para a igreja. Ele só precisa agora achar um texto que vai corroborar com aquilo. Não, irmãos, não. O sermão, ele emana do texto. Já pregar de forma expositiva é muito mais difícil, por duas razões. Primeiro, descobrir o que o texto está dizendo para as pessoas lá da época. E segundo, descobrir o que o texto está dizendo para mim e para você nos dias de hoje. Isso dá trabalho. Por isso tem muito pastor que não gosta desse tipo de sermão aqui. E detalhe, tem muito crente que não gosta também. Mas Estevão gostava, muito. A prova está aqui. Pois ele amava as Escrituras. E meditava nela de dia e de noite, conforme ordena o Senhor. Amém, igreja? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que nós nos voltemos a Ele através da palavra revelada a mim e a você. E para isso, irmãos, só existe um caminho. Esforço, dedicação, amor a Deus, às Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus para mim e para você. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito. Diz assim: você quer saber se Deus existe? Leia a Bíblia. Eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Mas tem muito crente por aí
Muito crente por aí. Ele até quer saber sobre Deus. Ele até quer saber sobre Jesus. Mas ele não quer aprender. Ele não quer se esforçar, perseverar. Ele quer que os outros digam para ele. E aí, irmãos, ai, Deus, lá vem o pastor de novo, lendo, explicando e aplicando, lendo, explicando e aplicando. Eu não entendo nada do que ele diz. Bom mesmo é o fulano de tal. Bom mesmo é a igreja tal. Lá sim, você ouve Deus falar com você. Lá sim, Deus fala com o meu coração. Pois bem, irmão. Aí está justamente o problema. Deus fala ao meu e ao seu coração para nos corrigir, para nos fazer voltar a Ele, não para nos agradar. A palavra de Deus é para eliminar, para extirpar a nossa vida de pecado. Não é passar a mão na minha sua cabeça. Oséias, capítulo 4, verso 5, verso 6. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, presta atenção. Irmãos, não vos pude falar com a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente do mundo, puramente humano? Irmãos, sem alimento sólido, que é conhecido como Palavra de Deus, Escritura Sagrada, a gente perece. A gente vai perecer. Sem alimento sólido, que são as Escrituras, tudo que ouvir, por mais maravilhoso que seja, se não tiver embasamento bíblico, só gerará carnalidade em mim e você, ao olhar de Deus. Alimento sólido é para quem quer deixar de ser criança. Ninguém vive só de leite. Precisa muito mais que isso, irmão. Amém? A segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto aqui é que Deus já revelou a nós a sua vontade, que é Cristo Jesus. Todo mundo fica, eu preciso lá buscar a palavra, eu preciso lá saber o que Deus quer para mim. Ali, já desde Gênesis e Apocalipse está apontando, eu quero que você esteja em Cristo. Mas só isso não basta para algumas pessoas. Tem que ter algo mais. É só isso? Evangelho é só isso? Irmãos. É tudo isso. É você se voltar para Cristo verdadeiramente. Estevão mostrou, através do conhecimento dele, das Escrituras, que o povo judeu havia rejeitado todos os que Deus havia enviado, desde o Antigo Testamento até o próprio Cristo, que eles haviam matado há dias atrás. Com isso, Deus mostra que além de conhecer as Escrituras, a gente, irmão, tem que saber interpretá-la, para poder vivê-la de forma correta na minha e na sua vida. Eu e você, nós temos que nos esforçar em aprender a vontade de Deus, que é Cristo Jesus. E assim que aprendemos, à medida que aprendemos, nós temos que começar a viver ela, colocar em prática, em todas as áreas da minha e da sua vida.
sem fazer distinção. Sabe, sem selecionar. Não, aqui legal, aqui eu sou servo de Deus, por quê? Está todo mundo vendo, né? Sou servo de Deus, mas quando não está vendo? E quando é no oculto, que Deus está te vendo? Não podemos ter uma chave que vira na cabeça. Hoje eu sou crente, hoje eu não sou. E está tudo certo. Não podemos selecionar, fazer distinção. Sabe? Deixando de fora aquilo que você não quer mudar. Não, isso aqui deixa lá. Meus irmãos, nós, os batistas, nós somos conhecidos como um povo que se esforça sim para compreender corretamente as Escrituras. E louvado seja o Senhor por isso. Mas nós temos que viver o que a gente está aprendendo. Meus irmãos, se Estevão estivesse vivo hoje, presta atenção, se Estevão estivesse vivo hoje, ele nos diria sobre tudo que Deus já fez por nós. Tudo o que Deus já nos agraciou, tudo o que Deus oferece a mim e a você através do sacrifício de Cristo. E sabe por quê? Sabe por que Estevão falaria comigo, com você, da mesma forma que falou aos judeus daquela época? Porque muitos de nós, infelizmente, estamos vivendo igual eles também. Conhecendo a cada dia mais e mais o poder de Deus, vendo Deus operar milagre, feitos extraordinários em nossas vidas, e a gente, assim como eles, insiste em voltar para as velhas práticas, insiste em voltar a ser o velho homem, a velha mulher. O Deus lá era Renfã. Hoje o Deus é a minha e a sua satisfação. O Deus lá era Quium. Hoje é a nossa zona de conforto. O Deus lá era Moloque. Hoje é o meu e o seu dinheiro. Não podemos viver uma vida onde Deus só cabe onde tiver o nosso interesse, irmão. Somos nós que precisamos de Deus e não o contrário. Amém, igreja? Somos nós que precisamos desesperadamente de Cristo em nossas vidas e não o contrário. Não o contrário. A parte dele, ele já fez. E por um preço muito, mas muito alto. O sangue derramado naquela cruz, a qual o povo havia colocado o Senhor ali 50 dias atrás desse sermão de Estevão aqui, é o mesmo sangue derramado naquela cruz por Estevão, por mim e por você. Irmãos, não se engane, longe do amor de Deus, presta atenção, longe do amor de Deus, se fosse possível, eu e você, longe de Deus, também colocaríamos Cristo de novo numa cruz. E foi justamente para mudar isso em nossas vidas, mudar isso dentro do nosso coração, que Deus nos convida a uma vida plena com Cristo, deixando os velhos hábitos de lado, deixando as paixões do mundo para trás, mudando a perspectiva desse mundo para o reino. Deus quer isso. Nós também precisamos querer. Pois Deus, ele já deixou o seu povo entregue a si mesmo. Vamos esperar isso acontecer com a gente, não? Paga para ver não, irmão. Paga para ver não, irmã. Persevere, lute, aprenda com Cristo e viva para a glória de Deus. Porque Jesus, ele vai voltar. E louvado seja o Senhor por todo aquele que for encontrado em Cristo Jesus. E nós precisamos estar lá também, firmados na rocha que é o Senhor. Amém, igreja? Volte-se para Cristo. Confia na sua graça, na sua misericórdia. Não é pelo que eu e você podemos fazer. Nós não podemos fazer nada. Mas é pelo que Cristo já fez por mim e por você. De forma imerecida. E Deus, ele diz para mim e para você: sejam alegres, porque o maior problema que vocês tinham,
já foi resolvido no meu filho. Perseverem, continuem firmes, caminhando com Cristo Jesus, rumo à glória do Pai. E enquanto a gente estiver indo, qual foi a ordem para mim e para você? Pregue o Evangelho. Porque assim como você e eu um dia estávamos lá até o pescoço, afundado numa vida de pecado, teve alguém, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que encostou em você e falou sobre o amor e a graça de Cristo. E olha você aqui hoje, irmão. Olha você aqui hoje, irmã. Ai, pastor, mas eu não sei falar das coisas de Deus para a pessoa. Irmãos, é por isso que nós temos igreja. Aprender. Precisamos nos esforçar nisso, como Estevão. Que custe a minha e a sua vida, de forma até pior que foi de Estevão, mas que nós sejamos encontrados em Cristo Jesus. Amém? Não há nada que possamos fazer. Foi Cristo que fez por mim e por você. Amém? Abaixe sua cabeça.